Dá para fazer aqui, ó, um reagir, ó. Dá para fazer um joinha aqui no reagir. Vou gravar, mas eu não vou transcrever. Isso. Abrir aqui, abrir a apresentação. Então, está gravando, parei a transcrição, carregou a apresentação. Vamos lá, pessoal. Caso alguém não me conheça, meu nome é Thiago. Eu sou PEC, né, professor especialista em currículo da parte de desenvolvimento curricular, de ciências humanas. Estou aqui na diretoria de ensino desde 2021, desde a época da pandemia, que a gente fazia as lives ao vivo, né? Este ano eu fiquei como PEC de desenvolvimento curricular. Anteriormente eu acompanhava algumas escolas mais de perto, mais especificamente, né? Essa é a primeira oportunidade que a gente tem para poder conversar sobre a nossa área. Eu vou acabar fazendo a replicabilidade aqui dessa formação que eu recebi da equipe da EFAP, lá de São Paulo, tá? São umas informações aí, fiz uma curadoria, né, para que a gente pudesse não tomar muito tempo, né, de vocês. E vamos lá, né, o tema, né, era trabalhar por dentro do currículo de ciências humanas, né. O primeiro tópico que eu vou apresentar para vocês, não vou dizer que vai discutir, porque eu vou deixar as dúvidas para o final, tá? É sobre a questão do planejamento. Um tópico que tanto nos ATPCs, né, da EFAP, quanto também nos roteiros do SPEC Qualidade da Aula, a gente sempre acaba falando, né? No replanejamento que a gente teve um tempo para conversar também, um tempo bem curto, né? A gente acabou tocando nessa questão do planejar para o professor. Né? A gente ainda, às vezes, encontra algumas pessoas que têm uma resistência relativa a fazer o plano de aula ou que não enxerga ele como um documento que seja útil para a sua prática pedagógica lá junto com os estudantes, que muitas vezes acaba vindo um documento apenas, né, um copia e cola, quando na verdade a parte mais importante do planejamento é que você, professor, que o professor, né, faça para si mesmo, para que ele saiba exatamente o que ele vai desenvolver, o que ele vai fazer e principalmente qual a intencionalidade dele nas aulas específicas que ele vai fazer com as determinadas turmas que ele tem. Né? Então, o ponto principal, né, é trabalhar uma aula, né, pensar numa aula que essa aprendizagem possa acontecer e o plano de aula, ele, na verdade, é uma operacionalização, desenvolvimento daquilo que eu tenho de plano de ensino. Lá no replanejamento, eu falei para vocês, né, não sei quem participou, não sei que tinha muitos professores, acho que o modelo de plano de ensino que a gente utiliza, ele foi um modelo criado durante a ditadura militar, né, no período de onde onde se desprovém, né, o currículo e os materiais de uma crítica ou de uma espécie de reflexão e apenas operacionaliza como quase como se fosse um manual. Né? Infelizmente, essa tradição continua. Né? A gente tem alguns autores aí que já publicam algumas décadas, na verdade, né, tentando significar essa questão do plano de aula, mas infelizmente a gente ainda acabando muito preso à questão burocrática de fazer, de entregar, e acaba virando muitas vezes um copia e cola. Então, aqui a gente marcou algumas pontos que são os pontos essenciais para pensar esse planejamento de aula. Os dois primeiros pontos aqui a gente sempre faz, porque a gente já tem um currículo para seguir, a gente tem lá um escopo de sequência, então acaba virando um copia e cola mesmo, né? É objetivo de aprendizagem, né? Definir o que os estudantes vão aprender, principalmente ali a questão das habilidades, né? As competências, a gente esquece um pouquinho da questão da atitude, né? Assegurar os objetivos que devem ser específicos, mensuráveis e alcançáveis. O segundo ponto é o conteúdo. Escolher esses conteúdos aí são relevantes, né? Já está alinhado no currículo, porque eu já vem do mesmo por sequência. E considerar também a lógica, né, e os diferentes níveis de complexidade, que geralmente fica para trás e não aparece nos planos de aula. Perfil da turma. Ah, eu tenho que fazer uma aula específica para cada turma? Não. Monta uma aula, porque os objetivos vão ser os mesmos, as habilidades vão ser as mesmas, talvez a metodologia também seja a mesma,
Mas é interessante, às vezes, deixar um campo de observação para esse perfil dessa turma. Quem são esses alunos que eu vou trabalhar? Tem conhecimento prévio? Não tem? Dá para pensar um pouquinho nos interesses deles para, sei lá, pensar nas analogias que eu vou fazer, nas metáforas? Qual que é a linguagem que eu vou precisar fazer uma adaptação? Essa é uma questão muito grande, que a gente tem, às vezes, um material para a prova paulista, né? Então, uma linguagem, às vezes, muito rebuscada, que o nosso aluno não consegue entender, não tem um glossário, não tem nada. É importante que o professor pense nesse perfil da turma na hora que ele está preparando a aula dele. Ele está preparando a aula dele para ele e para os estudantes, não para vocês, coordenadores, EGPACs, apenas para poder fazer essa entrega, né? A ideia que eu estou preparando essa aula é que, principalmente, eu estou pensando em como tentar atingir esses alunos da melhor maneira possível. Quarto ponto, metodologia. A gente fala muito sobre metodologia ativa, é um chuveirinho aí que está na nossa cabeça faz muito tempo. É importante entender que tem espaço, né, e tempos para tudo. Não dá para só utilizar a metodologia ativa e não dá para não utilizar nenhuma, né? Sabendo e conhecendo o perfil das turmas, eu sei que, por exemplo, uma turma está um pouquinho mais avançada, eu consigo lançar a mão de algumas ferramentas, outra precisa ter uma aula um pouquinho mais pé no chão, vamos dizer assim, né? Para conseguir chegar nesses mesmos objetivos de aprendizagem. Não posso exagerar, querer colocar metodologia ativa em tudo, porque senão descaracteriza, vira qualquer coisa, vira só um recurso desprovido de contexto, né? E também não dá para ignorar ela completamente, porque senão também acaba ignorando meus próprios estudantes, certo? A ideia é que dê uma variada nessas metodologias, dê uma certa dosagem, principalmente porque nós temos pouco tempo dentro dos nossos componentes, né? História e Geografia no fundamental, as aulas foram reduzidas, Filosofia e Sociologia no médio também, Geografia também sempre foi reduzida. Então, a gente sabe que em determinados momentos a gente tem que dar um sprint, tem que dar uma corrida com a matéria, com os tópicos, né, com os processos que a gente está trabalhando. E em algum outro momento a gente tem que dar uma parada e tem que trabalhar um pouquinho mais devagar, porque os estudantes não estão no ponto que a gente ainda deseja que eles estejam, né? Básico de recurso didático, né? Nosso material digital, livro do estudante também. Os caras falaram do Leia, mas talvez nós estamos um pouquinho, vamos dizer assim, fadigados, né? De alguns recursos, né? Principalmente do Leia aí, nesse sentido. Mas o professor precisa lançar mão também, não ficar só preso dentro desses dois parâmetros. Eles são básicos para a gente poder consultar e preparar a aula, mas eu sempre falo, né, os nossos guias ou os nossos livros de cabeceira dos nossos componentes, né, eles são extremamente importantes para a gente poder ir atrás de um conceito específico, procurar algum processo, tentar escrever um processo histórico específico. O pessoal de geografia, principalmente, trabalha com cartografia, trabalhar com mapas, procurar excertos de texto, procurar documentos históricos e por aí vai. Pensar nesse material que a SEDUC oferece como um ponto de partida, necessariamente, não como apenas um ponto de chegada do que a gente vai fazer. Questão do tempo, eu aprendi isso lá com o pessoal do Unicamp, lá fazendo Prof. História, acho que está até aberto as inscrições ainda, depois me mandar um comunicado. Questão do tempo, né? Nosso tempo ele é muito curto, a gente tem aulinhas de 50 minutos aí, às vezes lá deu certo de pegar uma aula dupla, talvez, né? Mas hoje ainda não dá para ter dupla e dupla, né? São 3 aulas no fundamental, então sempre vai ter uma aulinha quebrada, né? A questão do tempo ela é importante, vou fazer, sei lá, uma estação por rotação. Fazer em uma aula às vezes não é muito curto, se eu tiver uma aula dupla dá para eu fazer essa troca, né? E principalmente lembrar, pessoal, que a gente tem, esse tempo é curto, ele vai se encurtando cada vez mais. A gente tem que chegar na sala, tem que, dependendo da aula, se for a primeira aula, aula depois do intervalo, a molecada chega, precisa colocar eles no lugar, precisa pedir atenção, precisa fazer a chamada, eu levar isso em conta também, né? A gente pensa assim, 50 minutos de aula, quanto tempo eu realmente vou ter para poder falar e para que esses estudantes também façam uma atividade? Meia hora, 40 minutos? Não sei. Então eu tenho que pensar nesse tempo aí, tentar otimizar ele da melhor maneira possível, porque se eu sempre for admitir que eu vou ter 50 minutos de aula, eu não vou ter, né? Quem está na escola sabe, né, as agruras que a gente vai passando para conseguir organizar a sala, muitas vezes, para que eles sentem, para que eles abram o caderno, para que eles prestem atenção. É alguma coisa que muitas vezes, quando aparece lá no plano de aula, aparece o tempo, uma aula,
infelizmente a gente não tem uma aula, então é importante pensar nisso. E por último, a avaliação, quando tiver, né, quando for o fim de uma sequência didática, por exemplo, ter bem claro ali como que eu vou verificar o aprendizado desse estudante, que tipo de atividade que eu vou fazer, que tipo de proposta eu vou fazer, principalmente ser bem claro nas orientações. A gente coloca atividade lá, eles vão fazer um cartaz aqui, mas eu não coloco no meu plano de aula as orientações básicas. E é importante a gente ter marcado, porque assim, sei lá, eu tenho, no mesmo dia eu vou ter aula com três, quatro, eu estava nos anos diferentes, por exemplo, né? Então, às vezes eu falo em um e não falo no outro, né? Uma coisa que eu vi que eu achei bem legal das aulas que eu andei acompanhando nesse último mês, principalmente, não sei se fiquei mais, né? Se há para nas escolas, como que faz a diferença o professor dar orientações claras para o estudante quando esse professor está trazendo, está utilizando uma metodologia, está lançando mão de alguma coisa específica do que ele vai fazer. É claro que assim, a gente como professor tem que falar uma, duas, três, quatro vezes, né? Acaba ficando um pouco chato e repetitivo, mas essa clareza das informações ela é importante. E para eu não esquecer de fazer isso, é legal que eu tenha essas, vamos dizer assim, essas orientações por escrito, mas no meu próprio plano de aula mesmo, né? Para não deixar de falar, esquecer de falar em uma sala e falar em outra e por aí vai. Essa clareza das informações que o aluno precisa fazer, principalmente, ajuda a ganhar bastante tempo, né, dentro da sala de aula, um tempo bem curto. Né? E também pensar que as avaliações elas são formativas, não dá para fazer só avaliação somativa com os nossos estudantes. Né? Outro cuidado importante com a avaliação, que eu acho que eu vou acabar voltando para esse tópico, é de como avaliar, né? Pensar bem nos critérios, né? Das avaliações internas que a gente faz, porque ainda é comum, né? Pegar questões que não foram adaptadas, foram tiradas de outra fonte, às vezes no vestibular, de uma prova de METEC, e aí quando eu tiro essa questão, né, do contexto onde ela foi feita, eu preciso fazer obrigatoriamente uma adaptação, né? Quando eu estou pensando numa questão de uma prova de METEC, de um vestibular, por exemplo, ou de um Enem da vida, é uma prova para fazer a escolha, né, para cursos geralmente de alta demanda, inclusive, né? Então, eu vou ter uma graduação ali do nível e da dificuldade das questões. Se eu não prestar atenção e ficar copiando questões de banco de questões de história, geografia, filosofia, por exemplo, eu posso orientado só pelos conteúdos que eu quero trabalhar e pelas habilidades, puxar só questões difíceis para o meu estudante, não fazer uma prova balanceada para realmente conseguir medir ali o que esse cara aprendeu. Tá? Então é muito importante, ao fazer ou ao utilizar outra fonte, né, para trazer essas avaliações, eu tenho bem claro quais são os critérios, o que eu estou realmente avaliando ali, e os níveis de dificuldade para conseguir realmente avaliar esse estudante contrário, pode ser que você faça uma prova muito difícil e esse estudante não consiga fazer. Ou fazer uma prova muito fácil também, né? Essa do que aponta, né? Os ATPCs lá de planejamento de aula e Pauta multiplica como espaço que ela utiliza para falar sobre esses temas. Ter, principalmente multiplica até espaço para poder discutir, falar sobre as ações e tudo mais. E a gente termina esse tópico com essa reflexão aqui. Eu achei bem interessante a escolha que fizeram, né? Que estavam trabalhando com essa questão da arte, da música, principalmente. Aí é o seguinte, né? Peço licença para ler. Planejar é uma arte. Planejar não é apenas organizar tarefas ou distribuir responsabilidades. Concordo completamente. É um ato criativo, sensível e profundamente humano. Também concordo. Por mais que você peça para a IA fazer lá, monta um plano de aula para mim, mas ela não sabe quem que é seu aluno, não sabe que tem um Zezinho que pula, não sabe que tem um aluno lá que é da educação especial, nem nada do tipo. Assim como o artista compõe sua obra, quem planeja constrói caminhos, desenha possibilidades e transforma as ideias em ação. Mais ou menos, porque o artista geralmente ele faz uma, duas, três obras. A gente não, a gente repete, né, e dá essas aulas aí ad infinito, basicamente, né? Então, concordo em partes, né? Sim, planejar é uma arte, mas ela também é uma arte que está ligada a uma tarefa bem desgastante, que é estar em sala de aula e ter várias aulas no dia, né? E ter que lidar também, muitas vezes, né, com a disciplina dos estudantes, com essas lacunas muito grandes que eles acabam trazendo, né? Então, para mim, diferencia bastante do trabalho de um artista. Ele vai lá, faz a obra dele, apresenta, a outra pessoa interpreta e por aí vai.
nós, né, como professores, sempre estamos na linha de frente de todo esse processo. Nós planejamos, né, e estamos na linha de frente ali com os nossos estudantes. O segundo ponto que eles fizeram aí foi através de uma oficina, foi falar um pouquinho sobre a cartografia. Eu achei algumas das reflexões muito pertinentes, né? Cartografia é uma temática que aparece para os nossos estudantes no sexto ano do ensino fundamental, né? E ela basicamente continua aparecendo, né, para o resto da vida dessa pessoa, né? E não é só a geografia. A geografia trabalha os conceitos, dá as bases, faz as interpretações iniciais, mas eu vou usar essa cartografia em história, vou usar essa cartografia em sociologia, filosofia talvez um pouco menos, mas aparece também, vez ou outra, né? Inclusive em outros componentes de outras matérias que não estão ligados diretamente às ciências humanas. Então, a ideia é que a gente pense, né, que era um recurso didático que não serve apenas ali para fazer uma representação de espaço físico, mas que ela ajuda aqui está como docente, né, ampliar o repertório do docente, mas principalmente o repertório do estudante, do discente. E a ideia sempre quando eu trabalho em cartografia, articular a teoria e a prática, pensando nessa questão desse território e da realidade que esses estudantes acabam enfrentando. A gente que é um pouquinho mais velho, né, vou fazer aniversário sexta-feira agora, tive aulas bem centradas lá quando estudava no Ladeira com mapa. Então, com mapa, com atlas e tudo mais, né? A gente não pensava em ter um Google Earth da vida, por exemplo, né? Um Google Maps. Eu uso muito o Google Maps para calcular rota, para olhar, explorar lugares e tudo mais, né? Mas não se tinha essa tecnologia aí, coisa de 15 anos atrás, basicamente. E a gente meio que essa tecnologia colocou a necessidade de entender que cartografia é um campo de conhecimento ali da geografia e que principalmente para trabalhar esse conceito, né, e para conseguir extrair o máximo dele, eu preciso ter um trabalho meticuloso, não só ali em geografia, mas também com as outras áreas. A gente tem apresentou alguns slides aqui que vão chamar atenção para isso, né? Mas lembrando então, né, cartografia trabalha aí inicialmente com os mapas e as cartas. Ela é uma representação em duas dimensões de um ambiente que está em três dimensões, que é a nossa realidade. Trabalha-se muito a questão das proporcionalidades e tudo mais, né? Os nossos estudantes vêm mostrando muita dificuldade nessa leitura cartográfica, não só na hora de fazer questões ali da prova paulista, mas da prova interna. Até dentro de algumas aulas, você vê aluno questionando o conceito básico de cartografia, porque ele não consegue fazer a leitura do mapa, da Rosa dos Ventos, e por aí vai, né? Então, a gente já tem essa dificuldade nessa identificação básica do que serve a fotografia, e isso impede que a gente consiga fazer esses levantamentos mais, vamos dizer assim, mais críticos, né? Que trazem uma leitura mais reflexiva para a nossa realidade, né? Esses levantamentos ambientais, socioeconômicos, educacionais, saúde, por aí vai, né? Porque não é só uma representação espacial, mas é uma certa tentativa de representar esse espaço territorial que a gente ocupa, nós como seres humanos, e principalmente de problematizar e criticar esse espaço. A cartografia ela vem ainda, ela é um grande desafio para a gente trabalhar ali na sala de aula, e a ideia é que esses mapas eles não devem ser utilizados só para localizar os lugares. Eu tenho que ter uma conexão, né, com o cotidiano. A gente fala assim, cotidiano dos estudantes. Parece algo meio difícil, assim, né, de se pensar. Quando o professor, o pedagogo está lá no quarto, quinto ano, ele trabalha essa coisa mais do dia a dia. Ah, vamos fazer um mapa aqui onde é a escola, da sua casa. Trabalha um pouco de cartografia afetiva, né? No sexto ano a gente tem introdução como conceito, e o professor vai passando ali as ferramentas básicas para conseguir fazer uma leitura de mapa, e a partir daí vai ser mapa para o resto da vida, basicamente. E muitas vezes é algo que a gente acaba passando sem dar devida atenção. A ideia é que a gente trabalhe essa cartografia, que a gente consiga explorar ela como uma ferramenta crítica e não apenas como uma simples representação, como eu já havia falado anteriormente. Aqui a gente pegou da prova paulista do segundo bimestre, o terceiro está muito recente ainda, mas a gente vai dar uma olhada no que cai, o que aparece. É um descritor do sexto ano, né? Foi uma questão
onde eles acertaram apenas 29,7%, 30% vai, dessa questão. Essa porcentagem é do estado inteiro, tá? Não é da nossa diretoria, é do estado inteiro das 5.400 escolas. O conteúdo era trabalhar a visão vertical de um mapa e o descritor era reconhecer as características do ponto de vista vertical da imagem. Então, uma habilidade bem simples, vamos dizer assim, bem inicial, tá ali, né, no reconhecer. E a gente teve um aproveitamento muito ruim, né? Eu digo assim, pessoal, a gente sabe que na aplicação dentro da prova paulista, nossa, agora que eu vi que tá esse resultado duas vezes aqui. Nem sempre é o ideal, a gente sabe que tem a internet, não funciona, não salva, muitas vezes o aluno não lê e tudo mais, mas mesmo isso, eu considero ser um dado da realidade, a gente pensar em que se ele tivesse, conseguisse ler, tivesse, reconhecesse fácil aquilo que está sendo proposto para ele, provavelmente ele responderia certo, provavelmente, certo? Outra habilidade aqui, o descritor, perdão, do sétimo ano, identificar características da dinâmica populacional brasileira e o conteúdo de dados demográficos da população brasileira. São umas aulas bem legais, inclusive eu assisti uma aula dessa, né, uns bons meses atrás, né? E a gente também teve um aproveitamento muito baixo dos nossos estudantes. Depois, uma questão do ensino médio, que era o descritor era identificar características do relevo brasileiro, o conteúdo era sobre relevo, né, e os alunos acertaram só 40%, 33% dessa questão. Então, primeiro, como que eu saio a habilidade que eu tenho lá no meu escopo sequência para o descritor, né? O escopo sequência ele faz um recorte da habilidade. Aqui está duas habilidades do sexto e uma habilidade do ensino médio. A do ensino médio é que mais salta aos olhos, porque é uma habilidade gigante, né? Ó, analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos, socioambientais. Ela é muito grande. Para eu pensar em montar uma atividade, para eu pensar em montar uma questão, nesse caso de múltipla escolha, para que esse estudante consiga fazer essa atividade, eu consiga identificar, observar que ele realmente sabe, eu preciso fazer esse recorte, o recorte que vem do descritor, que é assim como o SAIB funciona também, né? Lembrando que no ensino médio eu tenho as habilidades em comum dentro da área, né? Então, essa mesma habilidade aqui eu aplico para história, para geografia, para sociologia e filosofia. Aí eu preciso desse descritor para ele me dar esse caminho, e principalmente para ele deixar mais claro ali qual vai ser a ação que esse aluno precisa fazer dentro dessa questão, ação cognitiva, né? Para eu entender se ele realmente aprendeu ou não aprendeu esse determinado conteúdo, esse determinado conceito, né? Então, eu saio dessa habilidade gigantona aqui do ensino médio e vou, né, saio dessa habilidade grandona e vou para um descritor aqui que é bem mais simples, identificar características do relevo brasileiro. A camarada tem que saber a diferença do que é planalto, o que é planície e por aí vai. No sexto ano acontece a mesma coisa, são habilidades menores, né? E só uma outra observação que eu esqueci de fazer. Por exemplo, aqui, ó, essa habilidade aqui, ela começa com analisar. Analisar, se vocês lembram lá da taxonomia de Bloom, a revisada, dentro das escadinhas que tem ali, analisar já é algo que eu tô lá em cima. Eu tô, sei lá, no quarto degrau, se eu não me engano, né? E por que que ele colocou identificar? Porque dentro de uma prova eu preciso fazer essa, essa diferenciação entre questões fáceis, médias e difíceis. Como que eu faço isso na visão utilizando a taxonomia de Bloom, né? Eu vou usar os verbos de comando ali dentro, né, dentro da área, os mais simples para os mais complexos. Nesse caso aqui são os dois, na verdade, identificarem tudo, né? Então, com a mesma habilidade aqui, eu posso fazer três questões diferentes, utilizando verbos de comandos diferentes, que pedem uma ação cognitiva diferente do estudante, apenas trocando o verbo. Então, o escopo sequência ele faz um pouco desse trabalho já de fazer esse recorte para a gente. Claro que, qual que é o nosso grande problema em relação ao escopo sequência? Ele é meio feioso, né? Eu falo isso, né? Colocar um monte de texto no Excel é quase um sacrilégio, né? Excel não é para ficar colocando aquele monte de texto. O que vai acontecer no ano que vem? Ano que vem vai ser guia de currículo priorizado, primeiro para o fundamental, depois para o médio, e todos os nossos componentes. Hoje a gente só conta com guia de matemática e de língua portuguesa. Vão sair guias atualizados, a gente vai sair daquela formatação muito bizarra que a gente tem no Excel, e ele vai ser incorporado dentro desse guia. Esse guia vai ser clicável. Você clica lá na série, clica no componente,
vão ter lá as habilidades priorizadas. O professor clica na habilidade priorizada, aparecem todas as habilidades que ele tem que trabalhar para chegar nessa priorizada, que vai ser a base para poder fazer as avaliações externas. E já vai ter também, junto com as habilidades, vão aparecer ali os objetos de conhecimento e tudo. Vai ficar bem mais navegável, vai ficar um documento bem mais palatável de se trabalhar, vamos dizer assim. Tá? Não posso falar muito ainda porque vai lançar em dezembro, né? A gente sabe do que está acontecendo. Eu fiz uma parte da revisão desse material, fui convidado com um colega lá que é professor de sala para fazer uma parte da revisão, mas é um material que ainda está sendo pronto, mas em 2026 a gente vai se livrar desse escopo sequência aí feião e a gente vai ter um material bem mais agradável, né, de se utilizar e mais intuitivo, principalmente. Então, voltando aqui à questão da cartografia, mapas em história, como que esses mapas aparecem em história? E que é importante vocês passarem aí para o professor de história de vocês. Mapa não é neutro. Eu lembro até hoje de uma questão lá da Unicamp em 2006 que perguntava por que que a Europa está no centro do mapa, na maioria dos mapas que a gente utiliza. E muitos alunos, lá em 2006, quando eu estava na escola ainda, terceiro ano, não sabiam responder, porque esse mapa sempre era apresentado sem nenhum tipo de questionamento ou reflexão sobre quem fez ele, era utilizado ele apenas como ferramenta. O mapa não é neutro. Olha, a Europa está no centro porque o cartógrafo era europeu. Ou ele entende que ali é o berço da civilização moderna, qualquer coisa do tipo assim. O IBGE soltou, se não me engano, ano passado, um mapa onde a América do Sul, Brasil, estava no centro, e criou várias discussões, o pessoal ficou se matando, se degladiando dentro das redes sociais aí. Mas é isso, olha, o mapa não é neutro, né, na sua construção e principalmente nas suas representações, né? Eu estou pegando um objeto, né, um espaço que é em 3D, não uma esfera, o globo terrestre, e estou colocando ele em 2D, então eu vou ter várias deformações aí. E isso precisa ser falado e trabalhado com os estudantes. E também, principalmente, que fronteiras podem não, geralmente representam cicatrizes de conflitos. Quando a gente fala da ideia de nação moderna, a gente fala que essas fronteiras aí, elas não foram delimitadas por causa simplesmente por causa de acidentes da natureza, por outra coisa do tipo, né? O que mais vai definir as fronteiras modernas que nós temos hoje são questões políticas e questões envolvidas principalmente em conflito. A gente utiliza muito o mapa do IBGE, todo o mapa do IBGE vem lá com uma legendinha explicando quais são os critérios que foram utilizados para poder fazer esse tipo de leitura. Né? Então, é importante quando o professor de história vai trabalhar esse mapa aí, o mapa pode aparecer muitas vezes como um documento histórico e não apenas como um mapa cartográfico, beleza? Segundo ponto, mapas em sociologia, né? Acho que sociologia, é um prato cheio também, né? Tem esse ponto que revelam construções políticas, né? São construções históricas e políticas, e principalmente utiliza esse mapa para discutir questões sociais, né? Em história, por exemplo, um assunto clássico é falar sobre a divisão do continente africano, mas se eu não e fazer uma comparação com o continente africano hoje, com as linhas retinhas e tudo mais. Então, a sociologia ela consegue abordar isso de maneira bem, acho que até tenho uma inveja aí dos colegas de sociologia, sabe? De uma maneira mais, não vou dizer emblemática, mas vou dizer assim, uma maneira um pouco mais orgânica, que eu sempre estou discutindo coisas do presente, não tem esse exercício sempre de voltar toda hora para o passado, apesar de a sociologia utilizar também os conhecimentos históricos aí, e fazer essas relações, essas questões sociais, né? Isso eu posso partir, é muito comum falar sobre as divisões que o IBGE tem entre o Brasil, né, e os recortes que eu posso fazer em relação a IDH, em relação a nível de alfabetização e por aí vai, e aí eu faço esse cruzamento com a questão econômica, por exemplo. Então, dentro da sociologia aparecem sim mapas, bastante mapas, inclusive, e esses dois pontos são os mais interessantes de se levar para o estudante, né? O professor sempre que for trabalhar com o mapa, lembrar que ele revela uma construção política, uma construção histórica e principalmente que ele discute aí questões sociais. E aí a gente passa para os descritores do SAEB. Pessoal, a gente sabe que a cada dois anos temos o SAEB, né, a antiga Provinha Brasil. Para os alunos
que estão no final do ciclo, nono ano e terceiro ano, né? Sempre em matemática e língua portuguesa, e cada 2 anos muda-se a prova de amostragem. Em 2023, eu cheguei a aplicar a prova, inclusive, em escolas aqui da nossa região, e tinha de amostragem de ciências humanas. Esse ano não tem. Esse ano tem ciências da natureza. Talvez agora só daqui a 2 anos para aparecer ciências humanas também. Seria importante, seria interessante, né, se entrasse não como amostragem, mas como algo comum de se trabalhar também, mas infelizmente a gente acaba sendo deixado um pouco de lado, né? Ciências da natureza e ciências humanas também. Aí o que que acontece? Bom, se não tem ciências humanas, deixo de lado, ou trabalho fica todo ali com o pessoal de matemática e língua portuguesa. Eu acho legal passar para vocês uma fala, né, que eu já ouvi de alguns colegas, mas principalmente da Rita, que é PEC aqui de língua portuguesa, porque assim, enquanto em língua portuguesa eu vou aprender ali o básico de gramática, vou aprender gêneros textuais e tudo mais, as regrinhas, principalmente, né, não só, mas principalmente na área de humanas, que a gente consegue dar vazão para todo esse aprendizado, principalmente contextualizar esse aprendizado para o nosso estudante. Então, quando eu falo de leitura, de interpretação de mapas e gráficos, análise crítica de textos, de dados estatísticos, produção de infográficos e tudo mais, quem consegue trazer a operacionalização disso e trazer isso à tona somos nós das ciências humanas. A gente utiliza isso como ferramenta para poder fazer uma leitura dessa realidade onde a gente está inserido, né? Então, o que vai acontecer nesse SAEB especificamente, né? Tem um alinhamento, sim, da matriz de ciências humanas do SAEB que vai acabar caindo muito na ciências da natureza e nas questões socioambientais, que é a amostragem que a gente tem esse ano. Mas, principalmente ali em língua portuguesa, né? Eu acho que são as dificuldades que a gente tem em comum, né, dentro da nossa área, né? Essa questão de leitura, de interpretação e tudo mais, acabam sendo exigidas desse estudante também. Então, ele aprende lá em língua portuguesa, esses ancestrais, ele aprende a gramática, ele vai utilizar também dentro dessas aulas, mas na nossa não tem como trabalhar sem pensar nessa questão de leitura, de interpretação, de análise. Então, de uma maneira ou de outra, a gente contribui bastante para que esse estudante possa ir bem aí nas avaliações externas. E também a gente pensa em inverter um pouco as coisas, né? Não é eu de ciências humanas ajudar o cara lá que é de língua portuguesa, é o contrário. As duas trabalham junto, ou trabalham em sintonia, porque uma precisa da outra, né? Uma dá base para que a outra trabalhe, para que a outra se desenvolva, inclusive, né? Então, o escopo de sequência, da maneira como ele foi pensado e trabalhado, e claro, ano que vem vai ser refinado, inclusive, ele foi pensado mesmo com esse documento que dá um pouquinho mais de coerência e continuidade para o professor poder desenvolver essa sequência didática aí no planejamento de aula deles. A maneira que o currículo foi moldado, com base da BNCC, e usando esse tempo que a gente teve de 2000 a 2022, mais ou menos, 2020, perdão, 2022, a gente, principalmente quem estava no médio, né, sofreu um pouco com os itinerários formativos aí, que era uma loucura, né? A proposta era muito legal, muito boa, mas a aplicabilidade dela era bem problemática. Então, o escopo sequência ele surgiu vamos dizer assim, uma ferramenta para poder fazer essa ligação entre o currículo e o trabalho com os materiais e também as próprias avaliações externas que a gente tem aqui, né? Provão Paulista, por aí vai. E apesar de, felizmente, a gente vai ter uma mudança nesse formato aqui, né? Graças a Deus, é péssimo utilizar o Excel com esse monte de texto, a gente ainda vai conseguir, continuar trabalhando com essa classificação. E está lá marcado quais são as aulinhas de sensibilização, quais são os desenvolvimentos e quais são as aulinhas que eu vou ter essa proposta de trabalhar na prática com os meus estudantes, um design bem mais acertado, mas só para o ano que vem, tá certo? E como que esses pontos de sequência aparecem nessas avaliações, então? Eu tenho esse ano, né, e eles estão cansados de ouvir de Saeb, né? Falta 15 dias, quando bater o Saeb, a gente vai estourar champanhe e vai poder respirar um pouco, né? Mas tanto Saeb quanto o próprio Provão Paulista, né, o nosso Saresp, o Provão Paulista, o seriado que os nossos estudantes fazem, né?
É um trabalho de tentar, de uma maneira bem complexa, fazer essa ligação. E a gente tem uma matriz de referência do SAEB que não conversa muito bem com o nosso currículo atual. A prova paulista ela trabalha dentro do bimestre, enquanto a prova paulista já trabalha, o seriado principalmente trabalha de uma forma mais abrangente. O pessoal às vezes me pergunta assim, nossa, o que cai na prova paulista do terceiro do ensino médio? Cai tudo, né? Assim como é uma seleção para um vestibular, né? Cai tudo. Segundo ano cai menos coisas, primeiro ano cai menos coisas, né? Tanto é que também os pesos são diferentes, né? Então, o escopo sequência aqui, ele trabalha com essa ideia ó, de recursos pedagógicos, né? Materiais digitais do estudante, avaliações, tal, são sempre elaborados com base no escopo sequência. Às vezes acontece uma coisinha ou outra, um errinho ou outro lá. Peço sempre, pessoal, que quando vocês encontrarem alguma coisa errada em prova paulista, em material, passa para mim, tá? No finalzinho aqui tem no meu telefone, tem meu e-mail também. Teve um pessoal que passou coisa para a Gisele, para a nossa SEC. Passa para mim que a gente faz o reporte lá para o pessoal de ciências humanas, né, do lado da EFAP, e eles levam à frente para a galera que trabalha com as avaliações externas. A última reunião que a gente teve com o pessoal da DAVED, mudou um pouco os nomes, eu não sei como está o nome lá do pessoal de avaliação agora, mas eles falaram para a gente, não, manda, a gente faz a análise, se estiver errado, a gente anula a questão dentro da prova paulista, por exemplo. Eu falei, isso é ótimo, mas eu pedi para a gente, eu, né, os PECs pediram, né, quando acontecer essa anulação, por favor, comunique, porque senão na hora de a gente fazer a leitura lá no BI sempre vai dar algum chabu lá, porque as porcentagens ficam um pouco diferentes. Mas, por favor, encontrou erro em material, encontrou erro na prova paulista, qualquer coisa assim estranha, duvidável, tira print, tal, escreve um pouquinho e envia para mim, que a gente sempre faz esse reporte do que está errado. Isso é importante porque ainda aparecem erros, né? Os erros conceituais no material e uma questão ou outra na prova paulista aí que deixa o nosso estudante em dúvida, que não é muito clara em relação a isso, tá bom? O pessoal tem respondido bem, assim, a gente vai lá, coloca, printa, envia, eles respondem até que rápido para a gente. O que está no material impresso não tem como mudar, porque já está impresso, mas no material digital vocês veem lá que tem várias versões, é porque eles foram fazendo essas correções aí. E é importante reportar esses erros, pessoal, porque às vezes a gente tem colega que não é da área que está dando aula. Então tem um professor lá de história que está dando aula de filosofia, um professor de geografia que está dando aula de história, vice-versa. E aí, às vezes, quando cai em temas muito específicos da nossa área, se o colega ele não conhece, ele vai acabar reproduzindo, né? Então, a ideia que eu estou tendo aqui, já conversei com alguns CGPACs, né? É de, a partir do momento que vocês reportarem esse erro, a gente verificar que é um erro mesmo, fazer um comunicado interno dentro da diretoria para que possa rodar nas escolas, para que nenhum professor seja pego de surpresa aí trabalhando um conceito, alguma informação de forma errada ou de forma desatualizada, tá bom? O terceiro ponto aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essas habilidades. Eles fizeram uma oficina lá chamada Caminho é Verbo, achei até bem poético. Como eu falei, eu vou enviar o meu material que tem esse reporte, tá? Mas vou enviar o material completo lá da EFAP com todas as oficinas, caso vocês achem interessante de trabalhar e reproduzir com os professores aí na escola, em ATPCA, TPCG e por aí vai. Então, a ação, a ideia aqui é trabalhar com esses verbos de ação. Na verdade, toda a taxonomia de Bloom trabalha com verbos de ação. Faz um tempinho que a gente não tem uma formação específica, o pessoal que está na coordenação há mais tempo aí e tal, estava acostumado sempre ouvi falar da taxonomia de Bloom, a gente sempre fala que o Oswaldo aqui é um dos nossos embaixadores, né? Mas a taxonomia de Bloom ela é baseada dentro desses verbos de ação, e aqui a gente, de uma ação, claro, cognitiva, né? E aqui a gente vai falar desses três verbos aqui que são os mais recorrentes que a gente acaba tendo. Só para abrir um parênteses, primeira prova paulista que a gente teve no primeiro bimestre, principalmente na área de ciências humanas, mais geografia e história, acho que caiu mais em história, pegou mais, filosofia e sociologia nem tanto, né? A gente teve um aproveitamento muito pobre dos nossos estudantes, né? As questões estavam num nível de dificuldade que eles não estavam conseguindo responder. A gente fez o reporte para a equipe, não só aqui a diretoria de ensino de Jundiaí, mas todas as diretorias aí, né, com seus PECs. Então, a gente observou que teve uma mudança ali na hora de construir as questões, e principalmente escolher os verbos ali, para poder
está no nível que os nossos estudantes consigam fazer a prova, inclusive. Então, deu para perceber aí que deu uma leve melhorada do primeiro bimestre para o segundo, espero que o terceiro também. Então, vamos lá. Pensar que a aprendizagem ela só se constrói quando tem uma ação intencional, né? E os verbos, eles também trazem essas intenções. Aqui eu tenho um discutor, né, e seguido de uma questão, que foi uma questão, até que eles não erraram muito, né, 50%, né, dos alunos do estado acertaram aqui na primeira série, mas poderia ser muito melhor, que é um conteúdo clássico de história, que é falar sobre as cruzadas, fala sobre a Alta Idade Média e tudo mais, e o descritor é identificar a motivação das cruzadas. Esse verbo aqui, né, o identificar, ele é um dos mais simples, ele está ali na base, vamos dizer assim, da escadinha da taxonomia de Bloom. Então, ele aparece, né, nas matérias de referência da prova paulista e também aparece dentro do nosso currículo paulista. Ele é bem recorrente, na verdade, por justamente ele ser um verbo simples e estar ligado a habilidades ali no começo do, de conteúdos ou de processos específicos, né? Então, ele expressa a capacidade do estudante de reconhecer e nomear elementos específicos em uma fonte documental, nesse caso aqui. Aí eu tenho uma questão, não sei se vocês vão conseguir ver aí, porque a letra está um pouco pequena, mas eu peço licença para poder fazer a leitura. É uma questão adaptada lá do vestibular da Univesp, né? Então, tem um excerto aqui. Diz o seguinte: a todos os que partirem e morrerem no caminho, em terra ou mar, ou que perderem a vida combatendo os pagãos, será concedida a remissão dos pecados. Que combatam os infiéis. A terra que habitam é pequena e miserável para tão grande população, mas o território sagrado do Oriente é extensões de onde jorram leite e mel. Tomai o caminho do Santo Sepulcro, arrebatai aquela terra da raça perversa e submetei-a a vós mesmos. Essa daqui é a aclamação do Papa Urbano II, de 1095. É um documento clássico que a gente trabalha aí dentro das aulas de história, para a gente explicar toda essa movimentação maluca que foram as cruzadas, né, mostrar que a questão do Oriente Médio ela é bem antiga, né? Então, eu tenho aqui o enunciado. A aclamação de Urbano II é considerado o marco inicial das cruzadas. Expedições militares que tinham por objetivo, e aí o aluno tem que responder. E eu, Tiago, né, eu, profissional, professor aqui, não gosto desse tipo de questão. Por quê? Porque às vezes não fica muito claro para o meu estudante. Eu tenho que, né, sempre trabalhando com ele para falar, olha, presta atenção no enunciado, toma atenção com enunciados um pouco ambíguos, para conseguir ver o que tem de distratório aqui, chegar até a resposta correta, que se você tiver um pouquinho de interpretação de texto aqui, sem nem ter ouvido falar muito sobre Idade Média, você consegue entender aqui que ele está falando que é para lutar e para tomar essa terra que ele está chamando de santo, de sagrado, e por aí vai, né? No movimento das primeiras cruzadas. Eu gosto muito, pessoal, da maneira como a Unicamp monta as questões do vestibular, porque ela faz o quê? Se o verbo que eu estou utilizando é o identificar, aqui no meu descritor, vai ter aqui na pergunta, identifique as principais características, ou aponte as principais características, e por aí vai. Como, como que essa questão foi feita? Eu tenho uma habilidade aqui do ensino médio mais complexa, é um analisar a ocupação humana, a produção de espaço de diferentes tempos, aplicando tal, 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 tal. Mas o conteúdo é as cruzadas. Então, eu preciso desse descritor para conseguir avaliar se o meu aluno realmente entendeu todo esse processo, essas aulas que foram dadas para ele. Então, o descritor identificar a motivação das cruzadas. Claro, seria muito mais fácil se tivesse a palavra, o verbo identificar aqui marcado, como geralmente o vestibular da Unicamp faz, não em todas as áreas, mas... Opa, deu uma travadinha, voltou, mas no Manda geralmente eles retomam. Opa, voltou. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu tinha dado uma travadinha aqui. Ah, beleza. Obrigado. Eu gosto da maneira que o pessoal faz lá. Eu espero que a equipe, né, nossa equipe de avaliação vá fazendo essas adaptações também. Mas esse verbo aqui, o identificar, ele sempre vai aparecer, sempre vai estar no início ali, quando de determinados temas, de determinadas matérias. E o que que a gente pode tirar disso, principalmente? Que o professor que vai lá fazer sua avaliação interna, ele tenha isso em vista também. Porque quando eu falo aqui da questão do identificar, eu estou escrevendo uma ação cognitiva.
E aí eu peço para ele fazer alguma coisa, ó, identifique e escreva, identifique, sei lá, monte um painel, faça um mapa mental, seja lá o que for. Isso ajuda o professor a ter clareza naquilo que ele está cobrando do aluno e para o aluno também identificar aquilo que ele precisa fazer, precisa executar para conseguir chegar nas respostas corretas, né? Segundo o descritor aqui, compreender, né? Pegamos aqui um conteúdo que fala sobre a colonização espanhola, né? O Bartolomé de las Casas até fala que esse descritor está meio mal escrito, que vai sair no ano que vem, no guia está um pouquinho melhor escrito, mas é compreender o processo de colonização da América Espanhola não é a partir do bispo, mas a partir da visão do bispo Bartolomé de las Casas, que era um camarada aí que defendia que os índios não, os indígenas, perdão, não deveriam ser escravizados, mas sim catequizados, né? Só muda a forma de violência ali. E também foi uma questão que os estudantes acabaram errando muito, né? Molecadinha do sétimo ano. Aí quando eu falo no compreender, eu dou um passinho a mais. Eu saí do identificar, que é o mais básico, agora eu já estou indo no compreender. Então, ó, compreender refere-se à capacidade do estudante de construir significado a partir de um conteúdo, texto ou fonte ou situação, mobilizando seus conhecimentos para interpretar ideias, relações, intenções e estruturas. No contexto das matrizes da prova paulista do Peito Paulista, esse verbo é frequentemente associado a habilidades que exigem interpretação, inferência e elaboração do sentido. Quanto o outro lá identificar é eu apontar, eu realmente circular, eu conseguir enxergar aquilo que está sendo falado, aqui eu já tenho uma ação cognitiva um pouco mais complexa, né, de se compreender, que eu tenho que fazer essa interpretação, eu tenho que fazer essa inferência, eu tenho que pensar em relacionar aquilo que está sendo mostrado para mim. A questão aqui, peço mais uma vez licença para ler, é o seguinte, ó, leia os trechos abaixo. O bispo Bartolomé de las Casas é o homem mais odiado da América, o anticristo dos senhores, o açoite dessas terras. Por sua culpa, o imperador promulgou novas leis que privam de escravos índios e filhos dos conquistadores. O que será deles sem os braços que sustentaram nas minas e nas lavouras? As novas leis estão arrancando a comida de suas bocas. Las Casas é o homem mais amado da América, voz dos mudos, denunciador de quem cobiça, converte Jesus Cristo no mais cruel dos deuses e o rei em lobo faminto de carne humana. Essa inversão dos textos aí foi feita pelo Eduardo Galeano, não sei se alguém conhece, foi um grande escritor chileno que faleceu, acho que pouco antes da Covid. Os livros dele são excelentes, inclusive o livro de História da América Latina. E inverte um pouco os valores, né? Ele pega um documento histórico onde a galera mete o pau no Bartolomé de las Casas porque ele está justamente brigando para que esses indígenas não sejam escravizados, e os senhores estão sempre, como sempre, reclamando, assim como os senhores dos escravos reclamaram aqui quando acabou a escravidão no nosso país, que foi muito tardia. E aí o Eduardo Galeano, na última frase aqui, ele faz uma inversão, né? Ele fala que ele é o homem mais amado da América, porque pelo menos tentar combater a escravidão indígena, né? E aí vem a questão, né, o enunciado. Bartolomé de las Casas foi uma das vozes mais influentes no debate sobre o tratamento dos indígenas durante a conquista da América Espanhola. Sob sua visão, é correto afirmar que o que vem de informação para esse estudante? Eu tenho um excerto que ele vai ter que ler e vai ter que fazer essa conexão do que está sendo falado com aquilo que ele aprendeu, então ele vai ter que compreender. E aqui eu tenho dois excertos, na verdade, né? Eu tenho um aqui onde a galera fala mal do Bartolomé e tem um aqui do Eduardo Galeano, né? Onde ele faz essa inversão aí e fala, não, ele é o cara mais adorado. Tá escrito em tempos históricos diferentes, né? Vamos dizer assim. E no enunciado ele me dá já uma pista aqui, ó. Bartolomé de las Casas foi uma das vozes mais influentes no debate sobre o tratamento dos indígenas, né? Então, pô, eu já sei o que esse cara fez. A ideia é que o aluno consiga puxar lá do conteúdo dos contextos que o professor trabalhou sobre colonização na América, né? E aí ele pergunta, o que é correto afirmar, né? Então aqui exige-se de novo a compreensão. Quando eu olho a habilidade é mais simples, ela está como descrever as formas de organização das sociedades americanas e tal, tal, tal. Mas como eu tenho uma prova que eu preciso graduar ela, colocar questões fáceis, médias e difíceis, aqui foi optado para utilizar o descritor compreender os processos, né, de colonização da América Espanhola, onde não só a interpretação, né, de texto desse estudante está sendo colocada à prova aqui, mas principalmente se ele consegue identificar, se ele consegue fazer essa inferência, se ele consegue fazer essa relação. É uma questão mais difícil de se responder.
tá? E conseguir chegar na resposta correta. Fica fácil para a gente que é professor, mesmo para quem não é da área, mas para o estudante não fica. Né? E às vezes fala assim, tem muito texto na prova paulista, né? Você fala, pô, tudo isso daqui é muito texto. É claro que quando eu junto todos os componentes ali, cria essa fadiga de fazer a prova. Mas se ele conseguir chegar aqui, conseguir desenvolver, ele responde correto na maioria das vezes. Né? A questão é ultrapassar essas barreiras. E por último, eu tenho o verbo reconhecer. Né? Aqui também pegamos um conteúdo que é clássico, né? Que é falar sobre o apartheid na África do Sul. Alunos da terceira série, né? Quase metade aí respondeu certo. É um tema relativamente novo na história, né? E o descritor é reconhecer o fim do apartheid na África do Sul como superação de um regime institucional de segregação racial. Então, assim, nossa, por que em histórias, desde geografia, sociologia, aparecem habilidades assim dos escritores tão específicos, né? Porque são pontos, né, da nossa história ou dentro dos componentes que a gente está trabalhando que são inegociáveis. Né? Então, não tem como eles serem muito genéricos. E eu utilizo eles como base para falar sobre e para desenvolver outras habilidades e outras competências também. E aí a gente chega então nesse verbo, nessa ação cognitiva de reconhecer. Também é utilizado nas matrizes de referência da prova paulista do currículo paulista e principalmente diz respeito à capacidade do estudante de identificar e compreender elementos presentes em um texto ou fonte. Deu para ver como que foi feita essa construção? Identificar e compreender. Tem que fazer as duas ações cognitivas aqui para conseguir encontrar esses elementos nesse texto ou nessa fonte, ó, discernindo seu papel, significado ou função em um dado contexto. Nesse caso aqui, África do Sul, anos 90, principalmente, né? Acho que fez 35 anos agora que acabou o apartheid. Então, é uma verba aqui, uma ação cognitiva que aparece lá na escadinha da taxonomia de Bloom, que vai aparecer dentro das nossas matrizes aqui, que vai ser cobrado desse estudante e que não tem como ele conseguir responder e chegar se ele não passar pelas outras duas etapas anteriores aqui. Então, ó, embora semelhante ao verbo de ação cognitiva identificar, reconhecer, opera em um nível cognitivo ligeiramente mais amplo, pois exige não apenas a localização de informações explícitas, mas também a compreensão das relações que essas informações estabelecem dentro do texto. Eu sei que muitas vezes, pessoal, a gente está com o aluno que está com dificuldade lá no identificar, e muitas vezes é onde a gente tem que bater mais mesmo, é onde a gente acaba se dedicando mais. Porque sem esse identificar aqui, sem esse compreender, ele não chega lá no reconhecer, né? A gente tem essa discussão muito grande aí quando a gente fala de Saeb, né? De abaixo do básico, tal, tal, tal. Abaixo do básico está aqui, ó. Não consegue passar daqui, não consegue passar do compreender, e aí vai ter muita dificuldade, inclusive, para poder fazer um reconhecer, para poder fazer esse caminho aqui que a gente tem lá na taxonomia de Bloom revisado. Né? Eu não sei se vocês já abordaram com os professores de vocês, eu sei que tem professor que manja muito, tem professor na rede que tem mestrado sobre taxonomia de Bloom, mas é algo que a gente tem que pegar e discutir pelo menos uma vez por ano. Né? Como eu falei, aqui na diretoria a gente não fez essa discussão de forma geral, ela acaba acontecendo muito isoladamente dentro das áreas, mas a gente espera poder, ano que vem, né, sem Saeb, podendo dar um respiro um pouco maior, fazer esse trabalho formativo, retomar, na verdade, esse trabalho formativo com vocês. É interessante que a questão com o verbo mais complexo é a questão mais curta, né? Ó, me dá menos informação, né? Ó, peço licença para ler. Em 2024, os sul-africanos comemoraram os 30, olha, eu falei 35, 30 anos, então esse ano fez 31 anos das primeiras eleições democráticas no país. E colocaram o fim do apartheid e levaram Nelson Mandela à presidência 4 anos após ter sido libertado da prisão. 35 da libertação do Nelson Mandela. Questão. Na África do Sul, o fim do apartheid representou. Aí você fala, nossa, o excerto é curtinho, o enunciado é curtinho e mesmo assim a questão é mais complexa? Sim. Na habilidade estava identificar, mas o descritor aqui, lembrando, uma prova que eu tenho essa graduação de dificuldades, tá, o reconhecer o fim do apartheid da África do Sul como superação de um regime institucional de segregação racial. Se ele não entendeu lá que era uma separação injusta entre as pessoas, foi um regime que foi lei, inclusive, que era extremamente excludente,
ele não consegue responder a questão, ele vai ficar perdido nos distratores aqui, né? De que, ó, que é a expressão de um regime de segregação racial. E esse regime de segregação racial era extremamente problemático para as pessoas dentro daquele contexto. E a gente fala também sobre segregação racial nos Estados Unidos, fala sobre linka com outras e traz outros questionamentos para o estudante pensar e refletir sobre a própria realidade dele. Aqui no Brasil a gente não teve leis tão explícitas, mas a gente tem sim um problema teve um problema assim, de segregação racial e de racismo e preconceito que se arrasta até hoje, para falar a verdade. Aí, o que foi interessante dessa oficina que eu acho legal, que pelo menos vocês apresentem os professores, né? Não necessariamente vocês são obrigados a fazer oficina, tá? Mas foi dado 3 documentos, né? Uma charge, uma imagem, um texto. A charge aqui aborda os esqueletos, né, da ditadura militar, né? Muitos desses esqueletos aí, porque nós não temos acesso a uma boa parte da documentação durante a época da ditadura militar, muita coisa foi perdida, foi queimada. Existiu-se também uma anistia, né, para quem aplicou o, o regime, o golpe de origem ao regime. Segunda imagem é a Batalha do Havaí, do Pedro Américo. E a terceira fonte é o Ato Institucional número 5, que enrijeceu, né, endureceu a ditadura militar lá em 68. O que eu achei legal, né, porque assim, eles dividiram a gente em grupos e deram os verbos de comando e pediram para que a gente montasse as questões. A gente ter esse. Só que com esse cuidado de pensar em graduar as questões e pensar também nas fontes que a gente estava utilizando. Está muito pequenininho para vocês, eu também não vou ficar lendo muito, mas eu só quero mostrar a diferença que tem com as fontes, mas principalmente com os verbos. Então, na primeira imagem ali, que é a charge, essa imagenzinha aqui, tem o verbo compreender, que é aquele verbo mais complexo que eu falei para vocês, que ele parte do identificar e do reconhecer. Então, alguns exemplos. Eu acho legal passar para os professores por causa disso. Os professores às vezes têm dificuldade em montar questão avaliativa ali para o estudante e conseguir medir mesmo como que esse estudante está. Então, por exemplo, compreender. Primeira questão aqui, ó. Como a charge representa um movimento histórico ou social que retrata? O que podemos compreender sobre a situação ou os conflitos expressos na cena? Ela é uma questão mais elaborada. Tem 2 perguntas ainda, né? Qual, que momento que é esse daqui que a gente está falando? Tá certo, a escrita de ditadura militar aqui, mas os alunos, né? E principalmente, o que ele está representando aqui? O que eu consigo reconhecer? Então, essa junção do compreender, do identificar e do reconhecer. Na segunda aqui, ó, o segundo grupo tinha o identificar, que é o mais simples. Então, tem aqui como questão, ó, quais elementos visuais, pessoas, objetos, paisagem, vestimentas, podem ser identificados na imagem? Essa daqui é o tipo de questão que eu gosto, porque ela utiliza o verbo de comando para que meu aluno faça ação cognitiva e eu consiga entender se ele está aprendendo ou não. Então, é uma questão simples, olha, identifique aqui quem são as pessoas, qual é o investimento, o que eles estão fazendo. É começar a fazer aquela análise inicial para depois falar sobre a Batalha do Havaí, para depois fazer essa introdução sobre a Guerra do Paraguai, o que ela significou para o Império Brasileiro e por aí vai. E, por último, eu tenho aqui o reconhecer dentro do trechinho lá do AI-5, e a questão é quais são os temas ou assuntos principais que você reconhece no texto. Então, seguindo, eu saio do identificar que é mais simples e vou para o reconhecer. É um textinho que tem alguns artigos do AI-5, o AI-5 é muito curto, inclusive, né? E a partir daí eu consigo fazer algumas. Eu induzo o meu aluno a fazer uma análise desse texto. O que ele escreveu, qual que é a intenção, o que ele está falando, como que ele se conecta a esse período que a gente está estudando e por aí vai, né? Então, eu achei bem legal e, assim, tem várias... foi um trabalho coletivo que a gente fez lá, né? Então, tem vários tipos de questões sobre os mesmos documentos. Recomendo que vocês passem para os professores, mesmo se não der para trabalhar aí nos ATPCs, ATPCAs, mas que vocês enviem esse material para os professores para eles verem a aplicação de como que é desses 3 verbos e por que que a gente resolveu trabalhar com esses 3 verbos específicos aqui, porque é justamente a base para que eles consigam desenvolver, né, suas habilidades, suas competências de ação cognitiva um pouco mais complexa. E é geralmente onde a gente encontra mais dificuldade, onde a gente encontra mais lacuna com esses estudantes.
Uma ideia que o professor fale, olha, fulano, eu quero que você identifique. Nós estamos identificando, agora a gente precisa compreender. Agora eu preciso reconhecer, que é juntar essas duas coisinhas aqui para poder chegar em determinado assunto. Isso facilita para o professor dentro da avaliação interna dele, ele consegue medir o que esse estudante está fazendo, pode também guiar ali o seu plano de aula e como que ele vai apresentar, fazer a apresentação desses conteúdos e tudo mais, e de quebra, ajuda esse estudante a responder essas questões das avaliações externas, tá certo? Então, fica um material bem rico. Estamos terminando já, pessoal. Daqui a pouco a gente finaliza. Eu deixei essa parte aqui falando sobre o APA, principalmente, era muito voltada para nós, PECs, mas eu acho importante escrever para todos vocês. Vocês estão vendo que eu tenho o PEC qualidade da aula, que é esse que acompanha as escolas mais próximas, está sempre ali com o coordenador, tem o roteiro, tudo mais, e está assistindo aula, inclusive. E tem a gente também, que é a PEC de desenvolvimento curricular, que estamos assistindo às aulas dos componentes. Eu assisti aula de geografia, assisti aula de história, filosofia, geografia, acho que só não assisti aula de itinerário ainda. Não, eu já assisti aula de itinerário também, né? Eu estou acompanhando um grupo mais fechado de 10 escolas, né? Porque eu precisava ter um foco de trabalho, não dá para trabalhar 71 escolas numa pessoa só, né? Eu em ciências humanas, o Cláudio lá em ciências da natureza, o pessoal de matemática e língua portuguesa também, né? Mas o que eu gostaria de reforçar para vocês, principalmente, né? Faz parte da nossa função de PEC fazer o APA, né? A gente nunca chega na escola sem avisar, sem combinar antes, sem pedir para dar uma olhada no plano de aula do professor, principalmente. E a principal função que a gente tem, que a gente desenvolve, deixa eu só falar um pouquinho aqui, é que a gente seja uma base, um apoio para esse professor que está em sala de aula, para o CGPAC e também para o CGPG ou para o CGP. Por mais que muitas vezes o desenho do APA fique muito fiscalizatório, essa não é a nossa função, essa não é a nossa intenção e essa não é o nosso desejo, certo? Então, eu assisti algumas aulas com colegas com diferentes características, com pessoal já experiente, com colegas novos, colega que não é formado na área, mas estava se esforçando bastante para poder preparar as aulas. Então, a ideia do APA aqui é que a gente dê base, dê suporte para que esse professor consiga se desenvolver, consiga dar uma boa aula, né, na escola onde ele está inserido, certo? Pensando mesmo no aperfeiçoamento dos profissionais que estão envolvidos ali, né, e não simplesmente lá fiscalizar nada, porque a gente não tem tempo para poder fazer esse tipo de fiscalização, e não é nossa intenção, principalmente, tá certo? Independente se eu conseguir ir fazer o APA na sua escola ou não, se você tiver alguma dificuldade, se precisar de algum tipo de apoio, pode contar comigo, né? No finalzinho que eu deixo sempre nos e-mails que eu mando tem lá o meu telefone e meu e-mail, mas no final dessa apresentação tem meu WhatsApp e meu e-mail também. Se precisar discutir, sei lá, tá procurando um referencial teórico, quer alguma coisa específica, está com alguma dificuldade específica em alguma área, precisa de ajuda para desenvolver algum professor, entre em contato comigo que a gente, aqui no Núcleo Pedagógico, vai fazer tudo possível para poder auxiliar vocês aí nessa empreitada, porque essa é o papel da função, né? Então, não tem como a gente fugir disso. Outra coisa interessante, está como provocação inicial, porque estava lá na frente, mas eu mudei a ordem aqui. É uma coisa que o pessoal lá da FAP sempre bate na tecla e eu acho que a gente precisa continuar falando, que é importante. O material que vem da Seduc, tanto digital quanto impresso, ele é, ele, ele ele é um material pronto, feito pela secretaria, a base dele é o escopo sequência, e é desse escopo sequência desse material que vai vir, sim, a avaliação da prova paulista, mas isso não quer dizer que eu vou ficar rezando a missa e lendo esse material lá para os meus estudantes, coisa que, inclusive, eles até reclamam muito, né? O que a gente pede é o seguinte, na hora de preparar a aula, que o professor, sim, olhe esse material, mas com um olhar um pouco mais crítico, como a gente falou, às vezes tem erro conceitual, tem erro de informação, às vezes é muito longo. Eu sei que lá no oitavo B da escola X, eu não vou conseguir fazer essa leitura em loco, nem deve ser o objetivo. Eu vou precisar fazer adaptações, que eu vou ter que mudar um pouco esse vocabulário para que esse estudante consiga realmente aprender, né? Então, quem faz essa mediação com o material, quem precisa fazer essa mediação é o professor.
para aí sim eu conseguir chegar numa experiência de aprendizagem. É claro que eu entendo a dificuldade da nossa área, porque, né, sou de história, estava acostumado a 4 aulas, e ter que trabalhar agora com 3 aulas, e nas parciais com 2 aulas lá no sexto e sétimo ano, é um desafio muito grande, né? A gente tem a ANCUN, né, Associação Nacional de Professores de História, que está trabalhando aí, está fazendo uma pressão para a volta das 4 aulas de História, mas eu não vejo uma grande movimentação nem da nossa classe, né, de professores em geral, né, lembrando que os colegas de Ciências da Natureza também perderam ciências, né, perderam uma aula também, vamos dizer assim, né, reduziu a carga horária deles, e a gente está tendo que dar conta do mesmo currículo. Então, as adaptações, elas precisam acontecer, porque senão a gente não tem tempo suficiente para conseguir trabalhar tudo isso com os nossos estudantes, né? Então, os cursos de sequência de material digital são guias, mas eles não são roteiro final, eles devem ser ponto de partida. Cada professor precisa recriar sua aula aí a partir, pensando nas suas turmas, né? Ele colocou o PEC aqui, mas eu não sou tão importante assim, não. Esse camarada aqui é importante, né? O professor é coautor do percurso de aprendizagem desse estudante. E seria interessante também, né, compartilhar essas adaptações bem-sucedidas para a gente trazer para a rede, né? Se tiver algum professor que fez algum trabalho muito legal, adaptou alguma coisa assim, deu um resultado bastante positivo e que é observável, é realmente uma boa prática, por favor, compartilhe com a gente aqui no núcleo pedagógico, que a gente acha que é importante, né? Então, ó, o material é o mundo que media, mas a educação acontece na relação viva. Esse é o meu papel em partes, né? Por que que digo em partes, pessoal? Eu gostaria de estar muito mais presente, de poder conversar mais com vocês, mas isso foi a segunda vez que a gente se encontrou, na verdade, né? A gente teve uma fala dentro do replanejamento. Espero que no ano que vem os encontros sejam mais regulares, eu acho que uma vez por bimestre, pelo menos, assim, bem mais curtinho, né? Ou encontros diretamente com os professores de formações específicas viriam muito a calhar, né? Porque a gente teve mudança de módulo na PEI, acontece muito, né, de ter colegas que são formados em uma área e estão acabando dando aula na outra. É importante que tenha esse espaço para que a gente possa fazer essas instruções. Eles colocaram aqui o Paulo Freire, né? O Paulo Freire fez aniversário, inclusive, né? Eu acho legal, muitas vezes as pessoas colocam o Paulo Freire, mas colocam uma frase, mas muitas vezes não defendem aquilo que ele trabalhava, né? É o nosso patrão da educação. Ele fala muito sobre ensino contextualizado, ele faz uma crítica bem forte à apostila,ção, vamos dizer assim, porque eu tenho material que é para todo mundo, mas que não é para ninguém. Então, a fala aqui é de reforçar que o professor ele é autor da sua aula, que ele precisa, sim, fazer as adaptações que ele acha necessária, tomar cuidado em reproduzir tudo 100% do tempo, porque, infelizmente, aparecem aí alguns erros e algumas falhas dentro desse material. Mas o que é importante que esse professor pense, né, quando ele está preparando a sua aula? Garantir que todos os estudantes tenham acesso a saberes fundamentais, né, sem reduzir aí só a diversidade pedagógica, né, de como abordar os temas, adaptar os conteúdos das abordagens para dialogar com a realidade e a cultura das turmas. Isso daqui faz uma diferença muito grande. Existem muitas aulas em que os colegas, na questão do domínio ali do conteúdo e tal, tranquilo, excelente. Mas contrato com a sala, às vezes, né, saber lidar um pouco com esses estudantes, né, parece tem formiga no bumbum, esse trato fica difícil, onde o professor encontra mais dificuldade, né, se a gente pega os colegas que são experientes, né, pô, o professor sabe dar uma aula muito boa, mas perde-se muito tempo com indisciplina, perde-se muito tempo chamando a atenção do estudante, muitas vezes o que pode ajudar, não sanar 100% do problema, né, não existe bala de prata para a educação, mas é procurar um pouquinho dialogar com essa realidade e essa cultura desses estudantes aí. A maioria aí são estudantes, né, de periferia, são da classe trabalhadora como nós, né? E principalmente atuar como articulador entre currículo, recursos e práticas, mas tentando de alguma maneira preservar sua autoria. Eu sei que é bastante difícil, principalmente por causa dessas avaliações externas e tudo mais, que acabam ditando muito o ritmo do que a gente faz em sala de aula. Como nós, de ciências humanas, não temos SAEB, deveria ter, na minha opinião, tá? Talvez não no formato que é hoje. A gente ainda tem um pouquinho mais de leniência dentro desse sentido. E pensar um pouquinho, né? Ó, o ato de conhecer não é ato de consumir ideias, mas de criá-las e recriá-las. Isso, pessoal, tem romantização, né? A gente sabe que a gente tem
estruturas que não são 100% adequadas para os nossos estudantes. A gente sabe que falta material, que falta recursos, mas a aula ainda é nossa, a aula ainda é do professor, né? Esse momento precisa ser planejado, né? Então, essa parte do currículo aqui eu vou pular. O que eu quero deixar de referencial para vocês, tá? A maior parte das coisas que vem da Seduquem não tinha referencial, então esse daqui é um toque meu, tá? É específico para algumas áreas, mas que eu acho que são materiais muito bons de estudos, né? Primeiro, da Cecília Bittencourt, ensino de História, Fundamentos e Métodos. Aqui ela explica o basiquinho, desde como preparar uma aula, desde como trabalhar com material didático, trabalhar com recurso, com documento, assim. É um livro muito bom. A maioria das escolas tem, tá? Eu li esse livro na época que estava na faculdade, tá na, sei lá, quinta, sexta edição já, basicamente, né? Mesma coisa para de geografia, e aí já são várias autoras, na verdade, mas também, para o professor que está em início de carreira, o colega que não é da área, esses livros aqui eles dão um bom entendimento de como eu consigo fazer esse trabalho, quais são os conceitos mais importantes dentro da área, como eu monto essas aulas, como eu avalio, principalmente. Eles são de uma coleção da Cortez Editora chamada Docência e Informação. Você encontra eles de maneiras alternativas, dá para comprar também, mas são um pouco caros. Esse de história aqui, eu não lembro de ter ido numa escola que não tinha. O de geografia já é um pouquinho mais escasso, porque são livros um pouco grandes, assim, 400 páginas e tal, né? Mas dá para trabalhando partes específicas dele. E um cara que eu gosto muito, assim, todo lugar que eu vou sempre falo dele, porque eu acho que o trabalho dele é sensacional, é fantástico. Ele sempre trabalhou com escolas públicas, né? Ele sempre fez pesquisa em escola pública, né? Sempre se aproximou das escolas públicas, que é o Celso Vasconcelos. Esse livro aqui é muito bom, Indisciplina e Disciplina Escolar, Fundamentos para o Trabalho Docente, porque é uma das questões que mais dificultam o nosso trabalho dentro de sala de aula, né? Trabalhar com essa disciplina desses estudantes. A gente achava que, agora proibiu o celular, tá tudo certo. Não, né? A disciplina, ela continua lá, só que com menos apatia, vamos dizer assim, tá? Celso Vasconcelos é um cara que fala muito sobre planejamento de aula, plano de ensino, plano de aula, PPP. Nunca li um texto ruim que não fosse aplicável dele. E aqui ele traz uma dimensão bem prática do que se fazer, principalmente, né? Que eu acho muito bom. Lembrando que quando a gente fala de disciplina, eu não posso deixar tudo na costa do professor, né? Eu tenho que fazer um trabalho entre os colegas e também a própria gestão aí, né? Ter limites bem delimitados aí para conseguir trabalhar e conseguir ganhar, conquistar esses estudantes, né? Essa última semana a gente estávamos tendo a FLIG, que é eu sempre confundo se é feira ou se é festa, acho que aqui em Jundiaí é Festa Literária de Jundiaí, acontece aqui na Biblioteca Nação Fute, né? E assim, se não fosse um colega falar para mim, eu teria perdido, porque a Cida Bento veio na quinta-feira à noite, né? Eu quase perdi. E a Cida Bento, ela é uma psicóloga, mestre e doutora na área de psicologia social, principalmente. E ela tem esse livro dela, que é praticamente um clássico já, né, que é o Pacto da Branquitude, onde ela discute muito das implicações do racismo institucional. Ela, como mulher negra, né, que entrou na academia e tudo mais, ela falou que ela tinha dificuldade em conseguir emprego. Ela não entendia muito bem de como se dava essa dificuldade. Ela suspeitava que era o preconceito pelo racismo, mas ela queria entender por que que nas seleções as grandes empresas acabavam deixando essas pessoas de fora. Então, ela já trabalha há 30 anos com esse trabalho de seleção de pessoas e tal. Trabalha na CERT, que é uma sigla que eu não vou lembrar o que significa certinho cada letrinha, mas é uma empresa que trabalha para aumentar a diversidade dentro de empresas e de órgãos públicos, principalmente. Esse daqui é um livro que, apesar de falar da pesquisa dela, acadêmica e tal, é um livro de fácil leitura que eu recomendo bastante, assim. Tem Kindle, tem PDF, você consegue achar fácil na internet. Eu acho que é uma boa leitura a se fazer. O Dicionário de Ensino de História, da FGV, que é muito bom, é excelente. Tem também, né, dicionários... tem um aqui, eu acho, um de filosofia, que é um calhamaço, assim. Mas toda vez que também tiver um colega aí que não é da área, tiver com dificuldade, eu sempre recomendo os dicionários ou de ensino ou conceituais para que essa pessoa consiga entender ali quais são os pontos principais do componente da matéria, da disciplina para abordar com os estudantes.
E eu sempre recomendo também o canal aí da minha colega, a professora Annelise. Ela fala especificamente de história, tá, pessoal? Mas ela trabalha muito com esses tópicos de preparação de aula, dessa ansiedade, muitas vezes, dos professores novos de dar aula, desse medo de não dominar todo o conteúdo, de ter que saber de tudo e tudo mais. Ela trabalha com bastante dicas práticas. Ela é de Jundiaí, inclusive, é jundiaense, né? Ela participou da nossa live lá do Replanejamento. Tem um canal no YouTube com bastante material, bastante coisa, e faz um trabalho legal no Instagram, principalmente voltado para professores no geral. Tá? Eu aprendi bastante coisa com ela. Ela é minha veterana lá da Unesp de Assis. Então, esse é o meu e-mail, thiago.alves03@educacampo.sp.gov.br, e esse é meu telefone. Eu só peço assim, quando vocês forem reportar um erro, se for possível printar a tela, né? Ah, o caderno de filosofia está com erro conceitual aqui. Tira um print ou manda a página para mim para eu conseguir fazer reportar certinho para as devidas equipes, né? Prova polícia eu sei que é um pouco complicado, mas se der para tirar uma foto, mesmo que seja uma foto da tela, um print da tela e enviar para mim, a gente sempre dá um encaminhamento e envia para as equipes responsáveis aí, pedindo correção ou anulação, seja o caso aí que for da prova polícia, qualquer coisa. E esse telefone aqui, ó, 19996891042, é do meu WhatsApp, aí vocês conseguem me contactar, mandar mensagem para mim. Eu só peço um favor, se identifiquem. Às vezes, o pessoal vem falando comigo assim, eu não tenho contato de todo mundo, né? Eu, por favor, fala de qual escola você é e tá, sou o CGPAC da escola X, sou o CGPG da escola e tal. Eu conheço bastante gente, mas não conheço todo mundo, porque são 71 escolas aí. E gostaria de reforçar para vocês que a função do núcleo pedagógico é de prestar apoio para vocês, certo? Essa é a função do núcleo pedagógico. Agora somos equipe de especialistas em currículo, né? Mas o princípio continua o mesmo, tá? Eu vou parar de gravar e aí eu abro espaço para perguntas, dúvidas, ou se vocês quiserem